Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos à antepenúltima aula da nossa disciplina de Deep Learning. A gente está falando aqui há muito tempo sobre essa aula de hoje, desde lá do final da disciplina de detecção de objetos e de modelos generativos, que a gente está falando do tal do transformer para lá, transformer para cá, modelos pós-convolucionais, etc e tal, até que finalmente nós chegamos no dia de falar sobre esse bicho aí. Então, quando a gente olha essa imagem, cara, e a primeira vez que eu vi essa imagem foi quando o artigo original do Transformer foi lançado em 2017. Passados aí 6 anos, né, desse artigo, até hoje eu fico impressionado quando eu olho isso aqui, porque quando eu olho essa imagem, né, quando eu vi essa imagem pela primeira vez, 6 anos atrás, a primeira coisa que me veio à cabeça, a complexidade desse negócio aí, foi isso aqui. Para quem não conhece, isso aqui é o desenho esquemático do Raptor Engine, né? Que é o foguete, né? Que é o motor, né? Daqueles foguetes lá do SpaceX, aqueles foguetes que sobem, os foguetes lá do Elon Musk, né? E eu acho lindo esse esquema, assim, aquela coisa. Geralmente o pessoal fala, nossa, mas isso não é ciência de foguetes, né? Rocket science, né? Geralmente se dirigir a uma coisa que é realmente muito difícil de se fazer. E é bem o caso da ciência de foguetes, né? Rocket science. Mas a verdade é que isso aqui, que é o Transformer, não tinha nada a ver com foguetes, né? E com a complexidade do foguete. Na verdade, aquilo ali é isso aqui. Um robozinho um pouco mais complexo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse danado desse Transformer. Transformer, gente, é um modelo que simplesmente aposentou todos os outros modelos de redes recorrentes. Todos os modelos de redes recorrentes foram aposentados quando o Vasvani, né, lançou esse artigo aqui em 2017. Attention is all you need. Esse, com certeza, se a gente pegar os últimos 10 anos, se ele não for o artigo mais citado, é um dos artigos mais citados. É um dos artigos mais importantes da história da inteligência artificial, né? A gente vai pegar aí os 10 artigos mais importantes da história da inteligência artificial e particularmente das redes neurais. Esse vai ser um top 10 com absoluta certeza, talvez o top 5 com muita certeza. Só para vocês terem noção, vou abrir aqui o artigo. Ó. Attention is all you need. Vamos dar uma olhada aqui no Google Scholar para ver quantas citações ele tem. 100.269 citações. 100.000 citações para um artigo de 6 anos. Isso é absurdo, 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 assim, de todas as formas que se possa pensar, isso é absurdo. Assim, o quanto esse artigo que propõe a arquitetura Transformer, o quanto que ele é importante. Então, o último grande modelo de linguagem que utilizou redes recorrentes foi aquele que nós falamos na nossa última aula. Foi aquele modelo de Neural Machine Translation da Google, né? Que utilizava LSTM, múltiplas camadas de LSTM bidirecionais. Ele foi o último grande modelo. Aquele artigo foi publicado também em 2017.
Então, quando vem esse artigo do Vasvani aqui e publica e apresenta essa arquitetura Transformer, dali para frente houve uma disrupção tamanha, ele conseguiu provar, olha, nosso modelo é muito mais eficiente do que esses outros modelos que eram trabalhados aí, os modelos recorrentes para trabalhar com texto. Então, daqui para frente, gente, todos os modelos que a gente vai trabalhar são baseados na arquitetura Transformer. Todos. Todos esses grandes modelos de linguagem que a gente tem hoje, GPT, o Palm, o Bard, o Gemini da Google, que foi lançado anteontem, todos eles são modelos baseados em Transformers. E tem mais. Depois desse artigo aqui, também lançaram os Transformers, originalmente foram para texto, né? Para sequências, né? Tratamento de sequências. Logo depois, eles introduziram os VITs, que são os Visual Transformers. E esse nós vamos ver na última aula, que é a aula de modelos multimodais. E os Visual Transformers já para trabalhar com imagens. E aí também os últimos modelos que a gente viu, de modelos generativos e modelos de detecção de objetos, também já trabalhavam com Transformers. Então, o Transformers ele acabou dominando não só os modelos de texto, mas também hoje domina os modelos de imagem. Sobre os grandes modelos de imagem hoje, o que não utiliza Visual Transformers é o YOLO, que ainda é um modelo convolucional. Beleza? Mas agora, sem mais delongas, vamos entender o que é um Transformer. Então, gente, um Transformer ele é um módulo sequence to sequence. Beleza? Ele é um módulo sequence to sequence e a principal característica dele é que ele não é recorrente. O fato dele não ser recorrente por alguns motivos. Primeiro, é que lá nas redes recorrentes que a gente viu anteriormente, a gente trabalhava um token de cada vez. E aí, recorrentemente, gerava um estado, e aí, recorrentemente, eu codificava um token de cada vez, utilizando uma rede recorrente, e decodificava um token de cada vez, utilizando uma rede recorrente, com a ajuda do contexto gerado pelo encoder. Aqui não. Aqui eu trabalho a sequência toda de uma vez. Ele entra com uma sequência e o transformer muda, altera essa sequência. Beleza? Então, ele trabalha com todos os tokens de uma vez só. Então, a arquitetura Transformer, tal como proposta no artigo do Vasvani, ela é composta de um módulo de encoder, né, que ele gera um embedding para toda a sequência, beleza? Ele é um sequence embedding, e ele tem um decoder, beleza? Só que qual que é a vantagem? Os transformers eles não são redes recorrentes, então eu consigo decodificar em paralelo. Então, essa é uma diferença muito bacana, porque, olha só, eu com encoder, eu trabalho toda a sequência de entrada de uma vez só. E com os decoders, eu posso decodificar toda a sequência de uma vez só, em paralelo, palavra por palavra, mas não uma após a outra, em paralelo. Ok? Então, de passe desse Z, né, desse embedding, desse sequence embedding, o decoder ele gera cada token da sequência de saída, de destino, de forma independente. Né? Eu só preciso saber qual é a posição que eu quero da palavra dentro daquela sequência e ele vai trabalhar com essa posição e com o Z, né, com o sequence embedding, e gera a palavra da sequência de destino naquela posição. Então, eu posso pegar, se eu tenho uma sequência de destino de, no máximo, 30 palavras, eu posso colocar 30 decoders trabalhando em paralelo de forma independente e cada um deles gera uma palavra diferente. Pegando decodificando aquela figura inicial que a gente viu, este daqui é o módulo de encoder,
E este daqui é o módulo de decoder. Na verdade, o decoder é tudo isso aqui e o encoder é tudo isso aqui. Beleza? Então, a arquitetura transformer clássica do artigo, ela é composta, ela é um autoencoder, né? Ela codifica, não é um autoencoder, porque a entrada e a saída não são iguais, né? Como seria no caso do autoencoder. Mas ele é um encoder-decoder, beleza? Ele codifica um conjunto de texto e decodifica outro conjunto de texto, tal que essas as saídas aqui, elas são palavras, mas aí eu tenho vários blocos desse aqui em simultâneo. Então, gente, para compreender como é que funciona toda a arquitetura do Transformer, a gente tem que pegar os vários, que vocês estão vendo aqui, que tem vários componentes. Ó, você tem os embeddings aqui, input embedding, positional embedding, multi-head attention, o feed-forward é uma rede MLP, como a gente já conhece, beleza? A gente tem multi-head attention, masked attention. A gente vai estudar cada uma desses componentes aqui em separado. Lá no final, a gente vai juntar tudo. Então, quem são? Word embedding, positional embedding, os mecanismos de atenção, que são vários, né? Você tem alta atenção, self-attention, multiple attention, cross-attention, masked attention. E você tem basicamente esses mecanismos aqui. Bom, vamos começar falando de um tipo de embedding diferente que a gente não tinha visto até agora. A gente tinha trabalhado e trabalhou bastante nas últimas aulas falando sobre o word embedding, sequence embedding e por aí vai. Onde é que os position embeddings estão aqui nessa arquitetura? Eles estão aqui bem no início. Ó. Aqui embaixo do encoder e decoder, a gente tem os positional embeddings. Beleza? Então, vamos localizando aqui. Essa ideia de position embeddings, ela surgiu muito antes do artigo do Vasvani, mas não muito antes. Ele mesmo lá no texto, ele referencia esse artigo aqui, que é de um modelo convolucional, mas esse é um modelo convolucional para trabalhar com sequências. E aqui ele faz uma proposta muito interessante nesse artigo, que é o seguinte: olha, a gente deu um jeito de, para eu poder trabalhar a sequência, eu preciso embutir no embedding, embutir no embutimento, uma noção de onde aquele token está no contexto da frase. Então, vocês lembram que olha só, uma linguagem, ela é o alfabeto, né? O alfabeto não, o vocabulário, que é o meu ômega. A gente falou isso lá na primeira aula. É o ômega, que é o conjunto das minhas palavras, dos meus tokens. E eu tenho o conjunto T, que a gente praticamente não tinha falado no conjunto T até agora, a gente tinha esquecido dele. Beleza? A gente só utilizava esse conjunto T e o índice para dizer, ó, essa palavra é antes ou depois dessa. Só que agora eu quero, né? Eu quero fazer um embedding desse conjunto T do tempo para indicar, para passar qual a posição daquela palavra dentro da frase. Eu quero que no meu embedding agora, porque os word embeddings, os sequence embeddings que a gente trabalhou, eles levavam em consideração só o token, só as palavras, independente de qual posição que elas estivessem no texto. Agora, além do word embedding, eu quero embutir a posição da palavra. Então, a posição da posição relativa dos tokens da sequência, ela precisa estar subentendida dentro dos modelos sequence to sequence, né? Posição relativa, eu sei que uma vem depois da outra. Mas e eu quero colocar a posição absoluta no tempo. Eu quero que aquele token, aquele embedding
lá da palavra, ela não só tem a semântica, represente a semântica da palavra, mas também represente o contexto da posição daquela palavra dentro da frase. É isso que o positional embedding faz. Então, positional encoding, ela é uma forma de representar a posição absoluta do tempo, esse T lá de cada uma das palavras, dentro do token, beleza? Então, vou pegar o token, o word embedding, e eu vou adicionar ali essa informação do tempo. Então, eu tenho um word embedding, que recebe o vocabulário e gera um vetor d-dimensional, certo? Agora, eu quero que o meu positional embedding receba a posição da palavra dentro do texto e retorne um embedding com a mesma dimensionalidade do word embedding. Mas por que exatamente a mesma dimensionalidade? Como é que isso funciona? Eu vou pegar um texto, certo? E vou pegar cada palavra que está dentro daquele texto e eu vou pegar o word embedding e gerar o word embedding daquela palavra. Vou pegar o position embedding do tempo de cada palavra e vou somar os dois. Então, por isso que eles precisam ter a mesma dimensão. Então, eu somo a semântica da palavra com a posição da palavra. Isso vai virar um embedding só de palavra. Então, é assim que vai funcionar o positional embedding. Então, existem muitas formas de fazer positional embeddings. Isso aqui é legal porque, olha só, o artigo do Vasvani, ele tem dois tipos de positional embeddings. O primeiro, ele é determinístico. Ele faz o quê? Ele faz duas funções, né? Duas senioridades, baseado no tempo, certo? Então, o T aqui, ele é o tempo, ou seja, a posição do token dentro do texto, e o I é a posição da dimensão, né? Do word embedding. Vamos supor que ele tenha 128 dimensões, o word embedding. Então, esse I aí é para cada uma dessas dimensões. Ele vai gerar um senoide e um cosseno em valores alternados, né? Então, isso aqui, ele é determinístico. Eu já deixo esse valor. Geralmente, os textos, eles têm, a sequência tem um tamanho pré-determinado, certo? E com esse tamanho pré-determinado, eu já deixo todos esses valores pré-calculados. No final, eu só somo com o word embedding que vai lá. Então, aqui tem um código, inclusive esse código é do próprio PyTorch, né? Ele demonstra um modelo aqui de positional encoding, né? Como NN model. Você vai ver que ele gera um monte de zeros aqui do positional encoding, um monte de zeros, e aí ele vai pegar a posição, variar de 0 até o maior valor possível de posição, né? Aí ele tem qual que é a dimensionalidade do modelo, ou seja, qual que é a dimensionalidade do embedding, certo? E aí ele vai gerar aqui os valores de seno e cosseno variado da posição e do deep term aqui, que é baseado na dimensionalidade do modelo. Ele vai gerar, isso aqui vai virar um dicionário, certo? Vai virar um dicionário. Por isso que ele pega aqui, ó, register buffer, beleza? Aí ele já registra aquilo ali. Isso não vai precisar sofrer retropropagação, certo? Ele não vai precisar ser atualizado, ele não é treinável. Então, ele registra já como uma constante, como um buffer, que aí agiliza o acesso para essas informações. Toda vez que alguém passa o X, ele gera uma sequência de 0 até aquele valor e pega os embeddings, né, da posição de cada palavra e soma com o embedding de entrada. Aí, opcionalmente, ele tem aqui um dropoutzinho, beleza? Para robustez. O que acontece é o seguinte, no próprio texto lá também, ele fala que ele treinou dois tipos de positional embedding. Um que era determinístico, não treinável, foi esse que eu acabei de mostrar, e um que era treinável, não determinístico. E aí, a gente simplesmente cria lá um embedding
do mesmo jeito que a gente criou os word embeddings anteriormente, cria um embedding onde o índice de tempo varia de 0 até a posição máxima de tempo, e ele vai gerar vetores aleatórios lá e ele vai ser treinado junto com o treinamento lá do resto do modelo. Qual o problema disso? É mais um parâmetro para treinar, né? Só tem essa desvantagem. No entanto, o Vasvani falou no artigo que ele não enxergou muita diferença, não encontrou diferença significativa em termos de acurácia do modelo que é pré-calculado, determinístico, né, as senoides lá, desse daqui que é treinado. Não teve muita diferença de um para o outro. Beleza? Então, esse daqui ele é muito simples, né? Mesma coisa. Um módulo, né? Neural Network. Eu tenho um dropout e aqui eu estou usando ó, NN qual que é o máximo comprimento da palavra, cada posição específica dentro da sequência vai ter o seu embed específico. E isso aqui ele tem que ter a mesma dimensionalidade do word embed. Beleza? Isso aqui vai funcionar maravilhosamente bem para representar a posição de cada palavra do embed. Então tá aqui, ó, embed, dropout, pronto. Gente, é muito importante falar sobre positional encoding, positional embedding, que é o seguinte, qual que é a utilidade de se incorporar a posição do token no embedding do token? Qual que é a utilidade disso? Cara, isso é um dos grandes pulos do gato de grandes modelos de linguagem, como, por exemplo, o GPT. Lembra que eu acabei de falar, que o GPT, ou que até o próprio Transformer, eu posso colocar decoder ao lado do outro e fazer todos eles executarem em paralelo. Cada um deles vai gerar uma palavra em uma determinada posição, que eu informo lá, decoder, eu quero a palavra nessa posição, nesse T igual a alguma coisa. Eu vou controlar isso utilizando máscaras. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, é graças, em parte, a essa informação aqui, né? Graças a essa informação de eu ter essa codificação do tempo, que eu consigo extrair as palavras em paralelo. Beleza? Então, quando enfim, os modelos recursivos, eles dependem do estado oculto. Então, eles vão pegando o estado oculto e vão refinando, retirando a informação do estado oculto de forma recursiva. Cada palavra ele vai tirando lá de dentro e vai passando para frente. O Transformer, ele não codifica uma palavra. Ele codifica a sequência inteira. Se ele codifica a sequência inteira, dentro daquela sequência está a posição do tempo junto com o conteúdo de cada palavra. Ele só vai extrair ali. Entendeu? Então, se o Transformer ele codifica a sequência inteira de origem em um único embedding, eu consigo extrair desse embedding não só as palavras da sequência de saída, não só a semântica das palavras de saída, como a posição onde as palavras da sequência de saída estão. Entendeu? Então, está lá a informação semântica da palavra e a informação da posição daquela palavra. Isso é muito legal. Então, de posse desse Z, eu consigo gerar qualquer posição, qualquer palavra em qualquer posição na sequência de saída. Beleza? Bom, isso aqui foi só para entender por que a gente precisa de codificar a posição dentro do embedding. Isso nos ajuda a paralelizar o modelo, isso nos ajuda a entender qual que é a função de cada palavra no contexto da frase. Agora vem o módulo mais importante de todos, que são os mecanismos de atenção. Quem inventou o mecanismo de atenção não foi o Vasvani, que propôs a arquitetura Transformer. Não. O mecanismo de atenção já existia antes. Só para você ter uma noção, aquele artigo que eu citei no começo, que a gente falou na aula passada dele também, Neural Machine Translation,
que é da Google e que utilizava LSTMs, ele já tinha um mecanismo de atenção. Entre o encoder e o decoder, ele tinha um mecanismo de atenção. Então, o mecanismo de atenção precede a arquitetura transformer. Na verdade, o mecanismo de atenção, o artigo mais famoso do mecanismo de atenção é o de 2014, né? É do Badanal. E também, olha de quem? Joshua Bengio, né? Então, desde 2014, já se estudava esse mecanismo de atenção. Beleza? E eles estavam estudando, olha só, eles utilizavam o mecanismo de atenção olhando para redes recursivas, bidirecionais, nesse caso. O que o Badanal, qual que é o mote aí para a gente entender? Quando saiu o artigo do Transformer, eu tive uma dificuldade. Eu li o artigo no ano que ele foi publicado, né? Quando ele começou a fazer barulho, eu parei e peguei para ler. Eu tive uma dificuldade muito grande naquela época de entender a nomenclatura que eles utilizavam no artigo. Eles começaram a falar um Q, B e K, QVK, QVK. Eu falei, gente, o que é o Q? O que é o V? O que é o K? Eu não conseguia entender o que era cada um desses componentes. Até que eu fui entender qual que era a metáfora que eles estavam utilizando para fazer aqueles cálculos. E a metáfora é a do mecanismo, que geralmente quando você estuda uma disciplina na computação chamada recuperação de informação. Então, quando você tem a recuperação de informação, você tem alguns mecanismos de busca de documento. Então, vamos entender o que são alguns componentes importantes dessa metáfora. Primeiro, você vai imaginar que você está numa biblioteca, beleza? Ou fazendo um arquivo de documentos de uma instituição. Você precisa fazer busca, né? Você precisa procurar um determinado documento. Como é que isso era feito antigamente? Quando uma pessoa recebia um documento para poder indexar, para poder catalogar, né? Você geralmente, isso estou falando de muito antigamente, viu, gente? Geralmente você não indexava palavra por palavra. Não. A mesma coisa que hoje. Você pegava antigamente, chegava um livro na biblioteca, ele não registrava todas as palavras que tinham no livro. Não. Eles registravam os metadados do livro. São as chaves, as informações mais importantes do livro. O título, quem era o autor, o ano de publicação, o gênero, né? Algumas palavras-chave, quem era editor, essas coisas, né? Esses campos, eles eram indexados. E as pessoas iam lá e faziam a busca do conteúdo a partir desses campos, que eram chamados de chaves de pesquisa. Beleza? Então, gente, a busca dos documentos não era feita pelo conteúdo do documento. Ele era feita basicamente a partir desses campos que eram os metadados do documento. E aí nós vamos chamar esses campos daqui para frente de chaves de busca, ou as nossas keys, ou o nosso K. Beleza? Bora para frente. Enfim, quando a pessoa chegava lá para fazer uma busca, né? Chegava lá, o cara começava a fazer a busca no documento através do índice invertido. Ele indexava as palavras e via quais palavras que estavam associadas a cada documento. Beleza? Então, cada palavra do vocabulário, ele associava, estava uma lista de todos os documentos, uma matriz grande, né? Falava assim, essa palavra consta em tal documento, essa palavra consta em tal documento, e por aí vai. Então, daí para frente, todas as palavras do documento eles passaram a ser chaves de busca, né? Só desse momento daí para frente. Né? E aí, os valores associados às minhas chaves de busca, olha só, as minhas chaves de busca agora são todas as palavras que estão no documento, as minhas keys. E o que estava associado a essas chaves? Qual valor que estava associado a essa chave?
estava associado a essa chave o código do documento, né? Todos os códigos dos documentos onde aquela palavra estava citada. Esses eram os valores associados às chaves. Então, eu tenho as keys, as palavras, e eu tenho os values, os valores, que são os códigos dos documentos. Beleza? Agora, então, eu já tenho o K, que são as chaves, e eu tenho o V, o value, né? Que são os códigos dos documentos. Agora vem o mecanismo de busca, propriamente dito. Como é que funciona um mecanismo de busca? Eu faço uma consulta, ia lá no sistema, digito um conjunto de palavras que eu estou procurando por documentos que falam sobre Ian LeCun. Beleza? Então, eu digitei a palavra Ian LeCun lá. Aí ele vai fazer. Isso aí são os meus termos de busca. São os meus termos, desculpa, meus termos de busca, não, são os meus termos de consulta. É a minha query. O que é consulta? Query é a informação que eu estou procurando. Então, eu já tenho o meu que é a minha query, e eu vou comparar esses meus termos de consulta, a minha query, com todos os termos de busca, com as minhas keys, com os K. E aí, quando eu achar palavras que são iguais ou termos que são semelhantes, eu vou dar um valor alto, beleza? E quando os termos forem muito diferentes, eu vou dar um valor baixo. Resultado, eu quero retornar todos os valores, todos os códigos dos documentos para os quais a minha consulta for similar, certo, aos meus termos de busca. Ou seja, utilizando o que, comparando o que com o K, eu quero retornar os Vs que têm maior similaridade com a minha busca. Então, o termo de consulta Q é comparado com os campos de todos os campos, com os valores de todos os campos de pesquisa, K de todos os documentos, né? As chaves. No final, aí seria eu vou utilizar uma distância de distância, de similaridade, e no final, os códigos dos documentos, que são os valores, né? O V, ele vai me retornar aqueles que são mais relevantes para aquela consulta que eu fiz. Então, com essa metáfora aqui, eu já sei que o meu que é algo que eu estou buscando, uma informação que eu estou buscando, beleza? Os meus keys, o meu K, são os valores disponíveis, né, para cada documento, no nosso caso aqui, para cada palavra, né? E o V é o que eu vou retornar daquela palavra quando a minha consulta Q ela é muito similar ao meu termo de busca K. Então, o Z é o resultado final, é a lista ordenada dos valores, né, ordenada pela relevância, para cada busca Q. Então, esta é, mais ou menos, a metáfora do mecanismo de atenção. Então, nós já vimos isso antes lá, né, no Few Shot Learning, né? Few Shot Learning, quando a gente gerava os embeddings, a gente fez isso para imagens, né? A gente tinha lá algumas classes, alguns exemplos, né? Se eu tinha lá uma maçã, eu gerava o embedding da maçã. Se eu tinha uma cenoura, eu gerava o embedding da cenoura. Se eu tinha lá um limão, eu gerava o embedding de limão. Eu chegava com uma nova imagem, eu gerava o embedding dele e comparava com qual desses embeddings aí, com qual desses aí ele era mais próximo. E utilizava a classe daquele embedding que eu já tinha lá no meu conjunto para poder associar essa nova imagem que estava chegando, né? Então, eu tenho a minha base de imagens, que vai ser as minhas keys, né? Então, o embedding de cada imagem é a minha chave, a minha key. A imagem nova que está chegando, ela é a minha key, ela é a minha consulta. Eu quero fazer essa consulta com toda a base de chaves que eu tenho, de imagens que eu já tenho lá, beleza? E o valor seria a classe que está associada a cada uma das chaves.
Então, quando eu encontrar para essa imagem que chegou aí, que vai ser a minha consulta, uma imagem muito parecida com outra imagem que já está lá no meu banco, opa, esse daqui deu o maior score, a maior proximidade. Eu vou falar, eu vou retornar o valor, que é a classe que é associada com aquela imagem que tem a maior proximidade. Então, querendo ou não, o Short Learning, ele funciona basicamente do mesmo jeito que o mecanismo de atenção. Então, agora falando sobre o mecanismo de atenção propriamente dito, o que é a autoatenção? Então, eu tenho uma sequência de texto de entrada com vários tokens, beleza? Lembrando que aqui, nesse momento, quando a gente chega para fazer atenção, esses Wzinhos aqui, eles já são o embedding do token. O word embedding somado com o position embedding. Beleza? Nós já passamos dessa etapa. E quando a gente chega aqui, eu tenho o embedding de cada token, de cada palavra. Beleza? O objetivo do mecanismo de atenção é produzir um mapa. Entendeu? Ela é uma matriz quadrada que ele vai comparar palavra por palavra, cada linha, cada célula da matriz, ela está comparando uma palavra com alguma outra palavra. Então, por isso que a gente fala que a gente trabalha a sequência inteira. Ele vai pegar a sequência inteira de todos os tokens, de todas as palavras, e vai me produzir uma matriz quadrada dizendo: quando o valor for próximo de zero, significa que essa palavra aqui não impacta muito naquela outra palavra lá. Então, eu não preciso prestar muita atenção nela. Quando o valor for mais próximo de 1, significa que existe um impacto muito grande. Significa que essas duas palavras são muito correlacionadas. Então, essa primeira palavra precisa prestar atenção naquela outra palavra lá. O significado delas, a semântica delas, a correlação entre elas é muito alta. Então, a ideia do mecanismo de alta atenção é capturar os relacionamentos semânticos entre as palavras, palavra por palavra, cada par de palavra, entendeu? Então, cada par de palavra lá vai ter um valor de atenção, é por isso que a matriz é quadrada. Então, ela tem o mesmo tamanho da sequência de entrada, tanto nas linhas quanto nas colunas. Beleza? Então, aquilo que a gente estava falando lá atrás, o Q, o K e o V, eles vão se referir a todas as palavras da minha sequência de entrada. Eu vou gerar consultas. O que vai ser minha consulta para cada uma daquelas palavras? A minha consulta é com quem que essa palavra aqui ela se parece semanticamente, ou ela depende semanticamente desse texto todo. Quem que é mais próximo dela, assim, em termos de semântica? Os Ks, ou seja, as chaves de busca, para cada palavra, eles representam o que a semântica daquela palavra representa naquela posição do texto. E o V uma vez que eu identifiquei que duas palavras elas têm uma atenção, um score de atenção muito alto, né? Elas têm um valorzinho lá na matriz delas, é muito próximo de 1, então significa que eu preciso buscar alguma coisa daquela outra palavra lá para deixar na saída, para devolver a saída do mecanismo de atenção. E esse V aqui qual parte da semântica da palavra que é para ser retornada. Uma vez que eu identifiquei que essas duas palavras elas têm muito em comum, elas têm uma correlação muito alta, beleza, então o que eu vou carregar? O que essa palavra retorna a partir daí? Se elas tiverem a correlação muito baixa, ela não vai retornar nada, porque a atenção dela vai ser zero. Mas quanto mais para próximo de 1, mais alguma coisa vai ser levada daquela palavra para frente. Beleza? Então, bora lá. Então, beleza. Massa. Então, se eu tenho a consulta, os valores os Ks, né, as chaves de busca, e os valores que vão ser retornados de cada palavra, como é que isso é extraído de cada um dos tokens, né, de cada um dos embeddings? Eu tenho a sequência inteira, certo? E a sequência inteira ela precisa ser transformada em uma sequência de consultas, uma sequência de chaves
e uma sequência de valores. Para isso, eu tenho parâmetros treináveis. Eu tenho uma matriz gigantesca lá, WQ, WK e WV, que também são conhecidas como matrizes de projeção. Então, a função dessas matrizes é fazer o quê? É aprender. Elas são os parâmetros treináveis, beleza? O que? A consulta. Os campos a chave de busca e os valores dependem da entrada. Dependem da entrada. Eles são extraídos do texto de entrada. Certo? Como que eu vou extrair isso da entrada? Eu tenho esses parâmetros, essas matrizes grandes, que vão aprender durante o processo de treinamento do modelo, elas vão aprender a extrair essas informações dos tokens do texto. Então, olha só que interessante. Eu tenho matrizes grandes que elas aprendem a olhar para todo o texto e extrair o que essa palavra quer saber. O que cada palavra, dentro da minha sequência, ela quer saber. Isso aí vai gerar o meu quê. O que cada palavra dentro dessa sequência, ela tem a oferecer. Não, ela tem a oferecer, não. O que aquela palavra como que essa palavra ela se relaciona com os outros, que é a chave de busca. Beleza? E aí ela vai gerar os Ks, desculpa. E, por fim, o que essa palavra tem a oferecer para passar para frente no processamento da rede neural, que são os valores. Então, eu tenho uma matriz que é especializada em gerar cada um desses componentes. Beleza? Então, eu vou ter a matriz WQ, que vai ser multiplicado pela sequência de entrada para gerar o valor da consulta, né, para aquela sequência de entrada. Eu tenho a matriz WK, que vai gerar as chaves de busca para a sequência de entrada, para cada token da sequência de entrada, vai gerar o K. E eu tenho a matriz que vai gerar os valores que vão ser retornados, né, para cada token da sequência de entrada, que é o V. Então, tanto WQ, quanto WK, quanto WV são treinados, são valores treinados. Eles que são os parâmetros do mecanismo de obtenção. O K e o V, eles dependem da entrada, eles multiplicando os tokens, a sequência de entrada, né, por esses matrizes aí, a gente chega nesses 3 valores, beleza? Lembrando que esse ponto aqui, ele é o produto matricial, beleza? Porque a gente vai, em outros momentos, esse ponto aqui vai ter outro significado. Continuando, não acabou ainda não. Eu gerei o Q, o K, a consulta Q, as chaves de busca K e o valor a ser retornado V. Como que agora eu vou manipular esses valores? Vocês lembram lá atrás, quando eu estava falando da parábola, do mote inicial, que eu comparava a consulta com as chaves de pesquisa, não é? Então é o que nós vamos fazer aqui agora. Agora, né, eu gerei o Q, o K e o V. Né? Antes de passar para frente, lembrando que T é uma sequência de N vetores, né, de tamanho D, beleza? Então, cada matriz dessa aqui, ela tem que ter tamanho D, ela vai ser uma matriz de tamanho N por D, mas não necessariamente, pode ser que tenha matrizes de tamanho diferentes. A matriz V, por exemplo, ela não precisa ter o tamanho total do texto, ela pode ter valores diferentes. Né? Agora, vamos lá. Como é que eu relaciono o meu Q com o K e depois como é que eu relaciono o resultado disso com o V? Aqui está. Primeiro, eu vou gerar uma matriz A, que é aquela matriz quadrada que eu falei lá para vocês. A matriz de atenção. Como é que eu gero a matriz de atenção? Eu multiplico a minha consulta Q pela chaves de busca T, né? Pela transposta das chaves de busca K, desculpa. Então, essa multiplicação aí está relacionando a minha consulta com as minhas chaves de busca. No final, eu passo ela para uma softmax. Você lembra que a softmax esmaga os valores lá para eles ficarem entre 0 e 1. Logo, quanto mais próximo de 0,
menor a importância entre dois tokens dentro da frase. Quanto mais próximo de um, maior a importância do relacionamento, a correlação entre esses dois tokens dentro da sequência de entrada. Beleza? Então, aqui, o ponto, ele já é o produto interno, né? O dot product. Então, gente, esta multiplicação aí, Q vezes K, ela funciona como uma função de similaridade de cosseno, que a gente viu algumas aulas aí atrás. Lembrando que a similaridade de cosseno, né, ela é normalizada, beleza? Ela é o produto interno de dois vetores dividido pelo produto da norma interna desses dois vetores. Então, isso aí vai dar um resultado que ele é um ângulo, certo? Então, isso aqui funciona como uma função de distância, certo? Porque a similaridade de cosseno, ela é uma distância dividido pelo módulo da distância, que normaliza isso aí, né? Entre 0 e π, se não me engano. 0 e π sobre 2, se não me engano. Certo? Só que aqui nós estamos eliminando o normalizador e deixando só a multiplicação dos vetores. Né? E agora nós utilizamos o softmax para fazer aquela normalização que nós tiramos lá na similaridade de cosseno. O softmax faz ela aqui para a gente. Beleza? Então, a saída final ela é dada pelo quê? Eu pego essa matriz de atenção aqui e multiplico pelo valor, que é um valor, que é o resultado daquela matriz WV pela sequência de entrada que extrai quais são os valores de cada palavra que eu quero que seja retornado, que seja para frente. Por isso que eu chamo aqui de Z. A minha matriz de atenção, ele vai pegar dentro daqueles valores todos o que é para levar e o que é para ficar. O que é para esquecer. Né? Então, a matriz de atenção, voltando lá na nossa aula de modelos recorrentes, eu tenho uma parte dela que eu quero esquecer e uma que eu quero reter. O mecanismo de atenção, ele esquece quando essa matriz aqui, ó, que está relacionando cada uma das palavras, quando o valor de cada célula tende para 0, significa que eu estou esquecendo aquele valor. Eu estou ignorando aquele valor. Ele não vai ser repassado. Não vai para frente lá depois do mecanismo de atenção. Não vai para a saída do mecanismo de atenção. Quando a minha... Desculpa. Quando a minha atenção ela tende a 1, significa que eu estou querendo reter aquele valor. Eu estou querendo carregar aquele valor para a saída do mecanismo de atenção. Certo? Então, aqui, o mecanismo de atenção, ele é um mecanismo que foca também em quais partes eu quero esquecer, igualzinho lá ao GRU, igualzinho a LSTM. Só que o GRU e a LSTM faziam isso palavra por palavra. Aqui, nós estamos falando da sequência toda de uma vez. Então, essa matriz A, ela vai ter uma dimensionalidade muito grande, correlacionando palavra por palavra. Nesse relacionamento, o que eu preciso levar para cada par de palavra e o que eu quero esquecer, levando para cada par de palavra. Essa é a minha saída Z aqui. Então, vamos estudar isso aqui um pouquinho mais. Primeiro, a entrada é uma sequência de N caracteres de tamanho D, certo? Né? Cada caractere aí tem um embedding de tamanho D, né? É um vetor de tamanho D. Daí, eu vou multiplicar essa sequência de entrada pelas minhas matrizes de projeção, que são os parâmetros do mecanismo de atenção. Então, a única coisa que é aprendido aqui, que é treinado aqui, são esses Ws aqui. Né? São os pesos da atenção. Então, esses são os parâmetros. Então, multiplicando cada um deles aqui pela sequência de entrada, eu vou ter a minha consulta, as minhas chaves de busca e os meus valores a serem retornados. Primeiro, agora, eu vou fazer a similaridade entre as consultas e a chave de busca, multiplicando um pelo outro, passando pelo softmax. Isso aí gera a minha matriz de atenção,
que a minha matriz A. Agora, com a minha matriz de atenção, eu vou relacionar ela com os meus valores, gerando a saída do mecanismo de atenção. Agora, por que esse mecanismo chama autoatenção? É porque eu estou comparando uma frase, um texto, com ele mesmo. Então, a matriz A, ela é uma matriz de todos os tokens de entrada nas linhas, nas colunas e todos os tokens de entrada nas linhas. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo do resultado de uma matriz A. Né? Tudo que for para branco aí, né? Estiver tendendo para o branco, está tendendo a 0, tudo que tende para o azul está tendendo para o 1. E aqui você vai ver que é a mesma frase nas colunas e a mesma frase nas linhas. Certo? Aqui está, olha, por exemplo, a palavra in e involver tem uma correlação muito alta. Tem outras aqui que, olha, você vê, a correlação é muito baixa mesmo. Beleza? Então, aqui ele está falando qual que é a importância de cada uma dessas palavras umas para as outras. Né? O quanto essas palavras estão correlacionadas no contexto da frase. Esse aqui é só um exemplo. Então, eu tenho aí um texto de entrada. Esse texto de entrada ele vai passar por todo aquele processamento que a gente viu anteriormente e vai gerar essa matriz A. Aqui, relacionando cada token com cada token. Né? Eu poderia ter colocado um aqui no meio, mas tudo bem. São valores aleatórios, só para ilustrar aqui o que a gente está fazendo. Se isso aqui é a minha matriz A, como é que é a minha matriz V? A minha matriz V, ela contém uma porção modificada de cada token. Beleza? Essa porção ela foi modificada pela matriz WV para extrair daquele token qual que é a parte importante que precisa ser repassada adiante. Então, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por essa porção do token, né, porção do embedding, para poder gerar a minha saída final. É assim que funciona o mecanismo de autoatenção. Beleza? O que acontece? Esse mecanismo que eu acabei de mostrar aqui para vocês não é o que está no artigo do Vasvani, lá do Transformers. Ele é o Transformer, o mecanismo de atenção clássico do Badenhall. Entendeu? Então, nos Transformers, aquele cálculo lá, ele é normalizado. Ó. Ele é dividido pela raiz do tamanho da sequência, antes de ser multiplicado pelo V. Então, ele tem uma mudançazinha, beleza? Ele é o produto escalar é normalizado pela raiz do tamanho da sequência. Ok? Então, você vai ver que lá no artigo dos Transformers, eu tenho que o K e o V, eles são multiplicados, eles são escalonados aqui por raiz de M. Aí eu vou falar daqui a pouquinho o que é a máscara, passa pelo softmax e depois ele multiplica aqui pelo valor para poder gerar o resultado do mecanismo de atenção. Mudançazinha pequenininha. Vamos dar uma olhada no código para a gente ver como é que isso aqui funciona? Vamos dar uma olhadinha no código aqui. Gente, esse aqui é o código que eu vou... Esse aqui é o código de hoje. Beleza? Códigos que a gente já conhece, a gente já está acompanhando, já tem um tempinho. Tem umas coisinhas diferentes que a gente precisa ver aqui hoje. Né? Primeira coisinha diferente é que agora nós estamos trabalhando com dados diferentes. Né? Então, o primeiro dado que a gente vai trabalhar aqui agora, a gente trabalhou muito com classificação de texto até agora. E nós trabalhamos com Next Token Prediction também. Só que agora nós vamos trabalhar com tradução de textos. Então, eu tenho um texto de entrada que é em uma linguagem e um texto de saída que é em uma outra linguagem.
E aí eu tenho um dataset muito bom, que é o English to Portuguese Sentence Pairs. Ok? Esse dataset está disponível lá no Kaggle. Tem um dataset bem grande. E se dá para você fazer download dele, eu já deixei o link aqui prontinho para fazer download. Né? E ele tem uma série de textos. Você vai ver que tem desde textos que tem uma palavra só até textos que tem muitas palavras. Né? Então, primeiro ele está em inglês e segundo em português. Ok? Então, agora eu preciso de 2 tokenizers. Eu preciso do tokenizer em português e eu preciso do tokenizer em inglês. Cada parte, cada campo daquele vai ter que utilizar um tokenizer próprio daquela linguagem. Então, aqui eu faço download do tokenizer em português. E o tokenizer em inglês, por motivos óbvios, eu não preciso fazer download de nada. Ele já está aqui próprio dentro do espaço. Né? Então, aqui eu tenho o tokenizer em português e o tokenizer em inglês. Aqui eu vou gerar um iterador genérico, que depende de cada tokenizer. Né? Aí eu passo qual que é o campo lá no meu dataset. Eu tenho 2 campos lá, que é inglês e português. Né? E eu tenho um tokenizer específico para aquele campo. Então, aqui eu gero o tokenizer com esse iterador aqui. Né? Desculpa, eu vou gerar o iterador, utilizando o tokenizer. Então, com esse iterador para português, eu gero o vocabulário do português. E com esse iterador para o campo em inglês e o tokenizer em inglês, eu gero o vocabulário em inglês. Então, com isso, gente, eu posso criar um corpus, né, que é um dataset, próprio para sequence to sequence de 2 linguagens. Olha só, aqui eu vou passar qual que é o campo de origem, qual que é o campo de destino, né, qual que é o dataset de origem, qual que é o dataset de destino, qual que é o tokenizer de origem, qual que é o vocabulário de origem, qual que é o tokenizer de destino, qual que é o vocabulário de destino. Então, aqui dentro do meu dataset, eu vou passar pelo tamanho total lá do dataset, e para cada um deles, eu vou colocando a sequência de origem e a sequência de destino. Então, cada registro, né, cada linha do meu dataset lá, ele é uma frase, ele é uma sequência. Né? Então, ele vai ter a sequência em português e a sequência em inglês. Então, eu vou passando para cada uma das lá e vou fazendo a tokenização, gerando a sequência, né, daquela frase, passo pelo tokenizer, passo pelo vocabulário e adiciono aqui a sequência já pronta. Eu não estou fazendo o embedding ainda. Eu estou fazendo, transformando o texto em índices do vocabulário, de cada vocabulário. Beleza? Então, aqui eu vo fazer o treino, o teste explícito, lembrando que sempre o treino e o teste tem que ser randomizado para as palavras não aparecerem na sequência, porque isso é ruim para a robustez do modelo, né? Isso vicia o modelo. Né? Então, é bom você pegar frases espalhadas para ele ficar mais robusto. Então, está aqui o corpus sequence to sequence. Beleza. Eu já vou criar o data loader também, mesma coisa. Né? Aqui eu não preciso da pad sequence, né? Eu gero lá o... Aliás, eu preciso da pad sequence. Todas as sequências têm que ter um tamanho fixo. Né? Por isso que é tão importante a gente estabelecer qual que é o tamanho da sequência de entrada do transformer. Então, vou já deixar aqui o pad sequence, todas terem o mesmo tamanho. Beleza. Agora, gente, nós vamos ver a codificação do mecanismo de atenção aqui e do transformer. Nós não vamos executar, porque é extremamente caro computacionalmente treinar esse tipo de modelo. Não dá para fazer uma demonstração rápida aqui disso. E esses códigos que estou fazendo, eles são códigos que eu modifiquei, muitas modificações, certo? Mas eles são baseados em um código muito interessante desse Bernhard Fan, né, que ele fez uma versão simples do modelo GPT, né, que é um código que eu também vou reaproveitar na nossa próxima aula. Muito interessante, muito simples, e eu ainda consegui dar uma simplificada extra nesse código deles aqui. Beleza? Eu recomendo
profundamente que todo mundo leia depois uma ou mais versões do GPT, de códigos, né? Para poder entender melhor. Ler o artigo é legal, mas ler o código é... Vamos lá. Positional encoding, eu já mostrei para vocês, não vou preciso repetir isso aqui. Como é que funciona aquele mecanismo de atenção que nós acabamos de ver? Como é que eu implemento aquela ideia de autoatenção, né? Self-attention. Vou implementar ele como um método, e aqui eu preciso passar qualquer... Ups, tá errado. Eu preciso falar qual que é o tamanho de entrada, que é o tamanho do embedding, e qual que é o tamanho de saída, né? Que é a saída de atenção, que são os values. Então, olha só, eu tenho uma matriz WK, WQ, WV. Todas elas são matrizes lineares simples, ó. Insize, outsize. Beleza? Então, bem simples mesmo. Nada demais. Como é que é executado aqui? Eu pego o X de entrada, que tem que estar nesse formato, né? Batch, o tamanho da sequência, né? Uma posição lá no tensor para cada token, e, obviamente, cada token ele tem o tamanho do word embed, né? Então, ele tem que estar nesse formato aqui. Então, eu pego o X, que é o meu texto, né? E multiplico pelo W, K para gerar o K, pelo WQ para gerar o Q, WV para gerar o V, como nós vimos anteriormente. Com isso aqui agora, eu vou multiplicar a minha consulta pelo transposto das minhas chaves de busca. Então, esse arroba aqui, gente, é o produto, é o dot product, beleza? É o produto interno. Esse é o símbolo próprio do Python para produto interno. Ele foi introduzido lá pelo NumPy, e o PyTorch trouxe esse operador para si, né? Aqui está a normalização lá pela raiz quadrada do tamanho da sequência de entrada, beleza? Então, eu gerei a minha matriz de atenção. Está aqui a minha matriz de atenção. Aqui tem um mecanismo de máscara, que eu ainda não expliquei, vou explicar daqui a pouquinho. O que eu faço? Eu aqui ainda não tirei o softmax da minha matriz de atenção. Aqui eu estou tirando o softmax da minha matriz de atenção. Depois eu posso fazer um dropout aqui para deixar o modelo mais robusto ainda. E no fim, o que é aqui? Eu multiplico os meus valores, faço dot product de novo, pela minha matriz de atenção, gerando zero. Pronto. Está aí o meu mecanismo de atenção. Beleza? Então, é isso que faz o mecanismo de atenção. Isso aqui fica mais claro quando a gente entende o que a gente tem uma noção do que é o Q, do que é o K e do que significa o V. Então, nunca se esqueçam. O mecanismo de atenção, ele é uma busca. Ele é uma busca de cada palavra dentro de uma sequência por todas as outras palavras. Cada palavra dentro da sequência está buscando alguma coisa nas outras palavras dentro dessa sequência. A matriz de atenção, ela quer dizer o quanto que essas duas palavras, o quanto que essa palavra aqui encontrou em uma outra palavra alguma coisa que seja correlacionado com ela. Então, o que cada palavra está procurando? O K é o que cada palavra contém. E o V é o que cada palavra vai retornar, se o Q e o K forem próximos um do outro. Então, eu estou fazendo uma busca. O que é essa softmax aqui? Estou comparando as minhas consultas com as minhas chaves de busca, vendo a similaridade entre elas, para quando elas forem muito similares, similaridade vai a 1, eu retorne alguma coisa daquela palavra. Quando a similaridade for muito baixa, a similaridade vai a 0, eu não vou retornar nada daquela palavra. Bom, isso aí foi a autoatenção. A atenção de um texto contra ele mesmo. Mas a autoatenção simples, né? O que acontece? No modelo de Transformer, a atenção do Badanal, entendeu? Ele propôs só esse mecanismo simples de atenção.
No Transformer, ele falou assim, quando eu tenho cada uma daquelas matrizes, beleza? Ela está prestando atenção em uma coisa, em um significado. Né? A WQ, WK, WV, eles estão extraindo coisas diferentes. Mas e se eu tiver múltiplas WQ, múltiplas WK e múltiplas WV? Qual que é a lógica de você ter múltiplas matrizes? Né? Cada matriz dessa eu vou chamar cabeça. Então, a ideia de cabeça é muito interessante, porque é como se você tivesse um dragão, né? Aquele Tiamat, várias cabeças. Cada cabeça, ela vai estar olhando a sequência e prestando atenção em alguma coisa. E cada cabeça vai estar pensando, então múltiplas cabeças vão estar prestando atenção em aspectos diferentes do texto. Como assim aspectos diferentes do texto? Então, vamos pensar, por exemplo, que a primeira cabeça está prestando atenção em uma função sintática, por exemplo. Quem aqui são os substantivos e como que eles estão correlacionados? A segunda cabeça, ela pode estar prestando atenção ao seguinte, olha, nessa sequência aqui, quem são os verbos? Ou o verbo? E como que o verbo se relaciona com as outras palavras? Beleza? E outras funções, outras cabeças, vão estar prestando atenção em outros significados, em outras semânticas diferentes do texto. Entendeu? Então, obviamente, né, o que cada cabeça dessa vai prestar atenção, isso vai ser aprendido durante o processo de treinamento, né? Seguindo os objetivos lá da função objetivo do modelo. Mas a ideia é essa. Cada mecanismo de atenção daquele, né, cada matriz dessa vai gerar um Q, um K e um V separados que atendem a propósitos específicos do que aquela cabeça está prestando atenção. Entenderam? Entendeu? Então, no final, eu vou ter vários valores de saída, né? Uma para cada cabeça de atenção, e eu vou concatenar ou vou somar todo mundo. Existem muitas versões. Tem versões que concatenam, tem versões que somam, tem versões que tiram a média, né? Versões bem mais simples tiram a média. Outras somam, e a mais comum é concatenar mesmo. Então, eu vou ter inúmeras matrizes WQ, inúmeras matrizes WK, inúmeras matrizes WV. E eu vou ter inúmeros Q, K e V, que vão gerar inúmeras matrizes de atenção, que vão gerar inúmeras saídas Z, que é multiplicando a atenção por cada um dos valores. No final, o Z final concatena todos eles ali, a saída final do modelo, até o número total de cabeças. Isso aí é a figurinha que está lá no artigo do All Attention, All Units Attention, mostrando que eu tenho várias camadas aqui, né, de atenção. Camadas de atenção não, vários cabeças de atenção. Então, como é que ficaria isso aí? Vamos supor aqui que eu vou fazer um mecanismo de atenção múltipla aqui, de 3 cabeças. Então, eu tenho a primeira cabeça, ela vai gerar, desculpa, a primeira cabeça não, as 3 primeiras cabeças que vão gerar as consultas, as queries, beleza? Eu vou ter as 3 cabeças que geram as chaves de busca, eu tenho as 3 cabeças que geram os valores. Obviamente, vou reiterar, cada matriz dessa todas estão analisando a mesma sequência de entrada, mas cada uma delas está analisando a sequência de entrada, prestando atenção em aspectos diferentes. Então, com isso, eu vou gerar 1, 2, 3 matrizes de atenção, combinando as queries e as keys de atenções diferentes. Para cada matriz de atenção, eu, obviamente, vou gerar saídas distintas, né? Combinando a atenção com o valor.
E isso aí, no final, eu posso concatenar, eu posso mesclar para gerar a saída final do meu mecanismo de atenção. Beleza? Então, a atenção múltipla é interessante, porque agora, antes a gente estava prestando atenção, né, do relacionamento das palavras, a correlação das palavras. Mas correlação em relação ao quê? Agora, quando eu tenho múltiplas cabeças de atenção, eu posso pensar, ó, essas duas palavras estão correlacionadas em relação aos verbos, né? A ação. Essas duas palavras estão correlacionadas aqui em relação aos substantivos, e por aí vai. Beleza? Então, naquela figura toda lá do Transformer, onde é que tem a autoatenção múltipla aqui no meio? Já passamos pelos word embeddings, positional encoding, agora a gente está aqui no mecanismo de atenção. Beleza? A gente tem mais uma atençãozinha aqui. Só chamar a atenção uma coisa que aqui é multi-head attention, né? Que é a autoatenção de múltiplas cabeças, e aqui é masked multi-head attention. Atenção mascarada. Então, o que é atenção mascarada? Isso aqui é uma ideia muito louca da atenção mascarada, que é o seguinte. Se você olhar aqui, esse primeiro, que é do encoder, ele não é mascarado, mas o decoder, a parte do decoder, ela é mascarada. Beleza? Só a parte do decoder. Por que o decoder ele tem uma entrada mascarada? É muito simples. No decoder, muitas vezes eu preciso esconder uma parte da informação. O decoder ele está decodificando cada palavra de uma vez. Eu vou executar ele em paralelo. E eu quero que ele gere só uma palavra e eu vou especificar qual a posição dessa palavra. Uma forma de eu especificar qual a posição da palavra que eu quero que ele gere é através da máscara. Então, a máscara, ela oculta a parte da frase, a parte da sequência que o decoder não pode ter acesso. Beleza? Então, eu vou pegar, o meu decoder, ele só pode ter acesso da primeira até a quinta palavra. Isso significa que eu estou querendo decodificar a sexta palavra. Entenderam? Então, eu deixo ele acessar tudo que aconteceu da primeira até a quinta palavra, tudo que o mecanismo de atenção extraiu, eu deixo acessar até a quinta palavra, porque daí ele consegue gerar a sexta. Quando eu quiser gerar a sexta, eu vou fazer uma máscara liberando o decoder para acessar tudo que chegou da primeira até a sexta palavra. Aí eu vou gerar a sétima. Entenderam? Então, a máscara ela faz isso. Ela permite que eu trabalhe em paralelo. Né? Então, a máscara de atenção ela tem sempre a mesma dimensionalidade da matriz A. Beleza? E ela serve para dizer o que vai passar e o que não vai passar. Entendeu? Então, por exemplo, se eu quiser... a primeira palavra só tem acesso ao que a primeira palavra diz. Então, eu consigo prever a segunda. Quando eu quero a segunda palavra, só tem acesso à primeira e à segunda. Eu consigo predizer a terceira. E aí, por aí vai. Então, eu consigo codificar quais palavras que eu quero que ele tenha acesso e quais palavras que eu não quero que ele tenha acesso. Beleza? No fim, eu vou multiplicar a máscara pela matriz de atenção e disso aí eu multiplico lá pelos valores. Então, a ideia da máscara é dizer o que a atenção pode, o que a atenção pode passar para frente de informação e o que ela vai ocultar. Ocultar significa esquecer, nesse caso aqui. Ela simplesmente não vai passar nada daí para frente. Beleza? E tem um outro tipo de atenção, o último tipo de atenção. Calma. Nós já vimos a atenção simples, a autoatenção, né? Simples, a autoatenção múltipla e a atenção mascarada. Agora nós vamos ver a atenção cruzada. Por que a atenção cruzada? Porque todas as atenções que a gente viu até agora era de um texto contra ele mesmo.
dele contra ele mesmo. Por isso que é autoatenção, self-attention. Beleza? Agora eu tenho a atenção cruzada. Por que ela é cruzada? É de um texto com outro texto. Então, a atenção cruzada, eu tenho uma sequência de entrada, eu já tenho eu tenho uma sequência, por exemplo, em uma linguagem, e eu tenho uma outra sequência, por exemplo, em uma outra linguagem. E eu quero fazer o mapeamento de palavra por palavra do que cada palavra dessa sequência aqui nessa linguagem tem a ver com cada palavra daquela outra sequência naquela outra linguagem. Beleza? Então, é muito comum, né, que tanto a sequência de origem quanto a sequência de destino elas venham de idiomas diferentes. Então, a sequência, o mecanismo ele muda pouco. Então, olha como é que é o mapa aqui da atenção cruzada. Eu tenho uma frase aqui em inglês e eu tenho uma outra frase aqui em francês. E aqui ele está correlacionando palavra por palavra. Ó, essa palavra aqui, muito provavelmente é essa palavra aqui nesse outro idioma. Né? Então, aqui eu tenho duas máscaras de atenção cruzada, relacionando sequências de idiomas diferentes. Beleza? Aí fica fácil, né, entender como é que a máscara funciona. Ela provavelmente vai falar assim, olha, esta palavra aqui é a tradução dessa outra palavra aqui nesse idioma. Correlação alta, geralmente é isso. E, geralmente, isso é interessante porque, às vezes, uma palavra em inglês são duas palavras em francês. E vice-versa. Então, aí ele vai poder marcar quais são as palavras que estão relacionadas na tradução de cada palavra. Beleza? Então, no caso aqui, a minha consulta ela tem a ver com a sequência de origem, só que as chaves e os valores têm a ver com a sequência de destino. Por isso que ela é cruzada. Então, quando eu gero o meu softmax aqui, a minha consulta vai correlacionar com as chaves da linguagem de destino. Aí eu fecho uma matriz de atenção e gero a saída. Certo? Então, a atenção cruzada ela está aqui. Ó. Ela pega a saída do encoder e mistura com a saída da alta tensão do decoder. Mistura as duas frases para poder gerar o final do mecanismo de atenção. Beleza? E agora nós encerramos o assunto atenção. Esse mecanismo, ele é tão importante. Olha o nome do artigo o nome do artigo mais importante. Attention is all you need. Tudo que você precisa é de atenção. Então, a lógica daquele artigo, desse modelo Transformer, é substituir tudo que existia antes, ou seja, redes convolucionais, redes recorrentes, eu só preciso do mecanismo de atenção. O mecanismo de atenção, ele dá conta de resolver todas essas questões, manipulando muito mais dados ao mesmo tempo e trabalhando em paralelo. Então, quando a gente junta tudo que a gente viu até agora, e outras cositas más que a gente viu anteriormente, a arquitetura Transformer ela tem muitas coisas. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção aí no que a gente vai falar daqui para frente? Primeiro, os mecanismos de atenção, aonde os mecanismos de atenção são postos, né? Nas camadas MLP, nas camadas que a gente vai chamar de feed-forward, né? Beleza? Aonde tem camadas de normalização para manter, isso deixa o modelo mais robusto, né? Então, vai normalizar os valores entre as camadas. E aonde a gente tem dropout também, a gente tem muito dropout dentro do Transformer. E que a gente
traz desde lá de trás, desde lá de modelos clássicos, arquiteturas convolucionais clássicas, a gente falou das ResNets, das redes residuais, das conexões residuais. Então, aquela ideia lá é empregada aqui no Transformer. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no código de novo. Olha o multi-head attention, atenção múltipla. Atenção múltipla, eu vou pegar a atenção, que eu peguei aqui a self-attention, né? Só mudar aqui, self-attention, e vou rodar ele várias vezes. A saída das múltiplas atenções, eu passo por uma camada linear com um dropout, é só isso. A torte, cat, aqui ele está concatenando todo mundo, passa por uma camada linear e saiu. A tensão múltipla é muito simples. Você só define a quantidade de cabeças de atenção que você quer, num reto. Só isso. Beleza? Bom, antes de mais nada, é importante dizer que tem 3 tipos de transformers. Não existe só um tipo de transformer. Aquele artigo, Attention is all you need, ele propôs uma arquitetura encoder-decoder, que é a arquitetura clássica. No entanto, múltiplos trabalhos implementaram versões parciais dessa arquitetura. Beleza? Então, por exemplo, encoder only, ele só utiliza o encoder, que ele é voltado, por exemplo, para a criação de sentence embeddings, né, document embeddings. Ele vai ser utilizado em arquiteturas de, por exemplo, classificação de documentos. Beleza? Eu tenho uma arquitetura, por exemplo, de decoder only, que é a versão do encoder mais utilizada. De GPT para frente, todo mundo utiliza a arquitetura de transformers decoder only. Todos eles são decoder only. Beleza? Que é voltado para modelos generativos de texto. E eu tenho os modelos de encoder e decoder, que é o modelo clássico proposto pelo artigo, né? Que aí é feito, foi pensado inicialmente para fazer tradução de textos. Mas é óbvio que ele se adapta para inúmeras outras tarefas também. Então, quando a gente for falar em transformers, a gente tem que ter, basicamente, alguns hiperparâmetros na cabeça, só para reforçar. Primeiro hiperparâmetro, qual que é o tamanho máximo da sequência de entrada? Todo modelo baseado em transformers, ele tem essa limitação. Se você for pegar o primeiro modelo lá do GPT, que utiliza transformers, qual que é o tamanho máximo do texto de entrada? 512 tokens. Beleza? Aí o GPT-2, 1024 tokens. GPT-3, 2048 tokens. Todos eles têm uma limitação do tamanho da entrada. Isso é... O GPT-4 eu não sei. Antes que vocês perguntem, não foi divulgado. Ou foi, eu não consegui achar essa informação ainda. É o tamanho máximo da sequência de entrada. Beleza? Qual que é a dimensionalidade, né? O tamanho dos embeddings de cada token. Isso aí é um parâmetro muito importante. Vou pegar GPT, por exemplo, o primeiro GPT, GPT-1, ele utilizava 768 dimensões. 768, o segundo utilizava o GPT-2 1024, o terceiro utilizava 12.000. Não é exagero, é 12.000 mesmo. O número de attention heads em cada camada, né, de cada mecanismo, quantas cabeças de atenção ele vai ter. GPT-1, ele utilizava 12 cabeças de atenção. GPT-2 utiliza 48 cabeças de atenção. GPT-3, 96 cabeças de atenção. Né? L é o número de camadas de atenção. Nós vamos discutir isso aqui daqui a pouquinho. Quando eu falo em um bloco de atenção, eu estou falando daquele bloco lá de ter atenção, né? Só que eu posso ter inúmeros blocos daquele, um atrás do outro. Então, cada um deles eu vou chamar de uma camada. Então, esses modelos modernos eles têm várias camadas de atenção. Vamos pegar, por exemplo, aqui, GPT-1, ele tem 12 camadas. GPT-2, 48 camadas. GPT-3, 96 camadas.
de atenção. Beleza? E aí, depois a gente vai ver que no final lá tem uma linear, né, uma MLPzinha lá no final, e você vai definir qual é o número de neurônios que vai estar nessas camadas. Então, bora lá, vamos começar com o mais simples, que são as arquiteturas de Transformer Encoder Only. Então, o que é um Transformer Encoder Only? Um encoder atencional, né, ele recebe um texto e devolve um texto, só que esse texto modificado. Ele foi modificado pelo mecanismo de atenção. Eu tirei coisas dele, eu coloquei coisas nele, beleza? Então, o TZ, esse é meu texto de saída, essa minha sequência de saída, ela ressalta as partes mais semanticamente mais importantes do texto de entrada. Então, o encoder é isso aqui, ó. Eu tenho um texto e eu tenho a quantidade de cabeças de atenção, né, lá dentro. Então, aqui eu tenho a quantidade de cabeças de atenção, está aqui. Né? Então, meu texto passa pelo mecanismo de atenção de H cabeças, e eu retorno um Z lá, eu vou somar esse Z, aqui ficou faltando o layer norm, aqui está antes, aqui está depois, perdão aí pela troca. Mas ele é normalizado e depois eu somo. Então, isto aqui é a conexão residual que veio lá da ResNet. É o skip connection. Então, eu pego aquele texto de entrada, vou modificar ele aqui, vou gerar um embedding aqui, faço a normalização e depois eu somo com o mesmo texto de entrada. Segue para frente. Passo ele aqui numa rede feed-forward, né, que é uma rede, uma camada linear aqui com esse texto já processado, passo para uma hello, passo para uma outra camada linear, faço mais uma layer norm aqui. Beleza? E mais uma conexão residual. No fim, eu retorno essa sequência de texto modificada. Isso aqui é um bloco de encoder lá do Transformer. Ele entra texto, sai texto. Entra sequência, sai sequência. Então, uma arquitetura Transformer Only, né? Aí eu estou falando um modelo inteiro de Transformers, mas só com o encoder. Né? Qual que é o objetivo? Eu posso gerar uma representação da sequência, uma sequência de entrada. Gerar uma versão, um embedding de toda a sequência. Beleza? Então, o que eu vou acrescentar nele aí? Eu entro com o texto e saio com um embedding. Para isso, para que eu posso fazer isso para sentença embedding, para fazer document embedding? Eu posso fazer isso para classificação de texto. Igual aquele primeiro modelo que a gente viu lá no início. Certo? Agrupamento de texto também, beleza? Só para vocês terem noção, aquele embedding de sequências que eu mostrei na aula de Representation Learning, o BERT, ele é uma arquitetura encoder only, beleza? Toda a família BERT, ela é encoder only. Então, eu tenho aqui uma arquitetura de transformer encoder only. Eu tenho um encoder aqui no meio. Agora eu ampliei, eu já saí. Isso aqui é o encoder que tem o mecanismo de atenção. Fora do mecanismo de atenção, eu ainda tenho as conexões residuais, as normalizações, beleza? O meu encoder não é só o mecanismo de atenção. O mecanismo de atenção é só isso aqui. O encoder é o mecanismo de atenção com conexões residuais, normalização e com uma rede MLP aqui, certo? Agora, o meu transformer, ele pode ter um ou mais encoders. Eu tenho a entrada aqui, o word embedding, o positional embedding. Eu tenho um ou mais encoders e eu passo por uma última camada MLP aqui para retornar o embedding. Então, esse é um transformer encoder only. Passo o position embedding, somo passo o word embedding, somo o positional embedding, passo pelo encoder de múltiplas cabeças, gera a saída do texto,
passo por mais uma última camada linear que vai gerar saída e eu retorno essa saída. Isso aqui é o encoder. Lembrando que o transformer ele pode ter múltiplas camadas de encoder. Eu posso ter múltiplos encoders. Então, eu posso começar com o texto, passar o word embed, passar por várias. Ó, cada encoder desse aqui ele vai aprender a fazer uma modificação diferente no texto. E eu vou processando esse texto, processando, até que a última camada aqui eu passo pela MLP e gere o embed. Entendeu? Então eu posso ter múltiplos encoders. Lembrando que cada encoder daqui, ele tem todo aquele bloco de transformações lá, beleza? Com múltiplas cabeças. Então, vamos dar uma olhadinha no código disso aqui. Encoder. Olha lá. Meu encoder, ele vai ter o bloco de atenção, né? O bloco de atenção, multi-head attention. Beleza? E ele vai ter minha rede feed forward aqui, que é uma linear, um hello, outro linear, um dropoutzinho. Passo pelo layer NOR e tem uma normalização. Olha lá. Normalizo, atenção, conexão residual, normalizo, feed forward, conexão residual, retorno. Bem simples. Simples, mas extremamente poderoso. Porque esse daqui é um encoder, só um encoder. Eu vou fazer várias camadas de encoders no meu modelo. Lá no PyTorch eu já tenho. Ali eu mostrei a implementação naive, né? Só para vocês verem no código. Funciona, antes de mais nada. Mas as implementações do PyTorch geralmente têm inúmeras otimizações, né? Então eu recomendo utilizar a implementação padrão. Então você está lá no módulo Neural Networks, você vai ter lá Transformer Encoder Layer. É uma camada específica de encoder. Beleza? Então você vai passar qual que é a dimensionalidade do word embedding, o número de cabeças de atenção, né? A quantidade de neurônios da feed forward, né? E aqui o bat first. Esse bat first eu já expliquei anteriormente, né? Se não utilizar ele, eles botam a gente está utilizando aquele formato do tensor lá, com o bat primeiro, e daí para frente varia. Então, vamos manter coerência. Junto com. Só para ir. Como é que eu chamo esse método, essa camada de encoders? Eu chamo source, que é a minha sequência de entrada, que tem que estar nesse formato aqui, né? Batch, sec, feature, né? E aqui eu posso ou não passar uma máscara. Se você não passar uma máscara, ele vai ser atenção não mascarada. Se você passar uma máscara, ele vai ser atenção mascarada. Simples. Então tá aqui um código simples. Eu crio uma camada de 512, embedding de 512, com 8 cabeças e com 2048 neurônios lá na feed forward. Eu gero uma sequência aleatória aqui e posso executar. Ela vai me gerar uma sequência do mesmo tamanho, só que com a saída 2048. Beleza? Com isso aqui, com uma camada de encoders, eu posso criar um encoders. Lembrando que isso aqui é diferente, ó. Encoder layer. Cada objeto desse aqui é uma camada. Inclusive, se você quiser ter camadas diferentes, você pode criar várias camadas. Mas o normal é que todas as camadas sejam iguais. Tanto é que, quando eu vou aqui para o Transformer encoder, aqui eu tenho que passar um objeto do tipo encoder layer, aquele último que a gente viu. E o número de camadas que eu vou querer só vai replicar. Para mim, a mesma camada. É óbvio que cada camada dessa vai ter seus próprios parâmetros. Lembrando que cada camada tem várias cabeças de atenção. Então, vai ficando um modelo. O número de cabeças de atenção é a largura do nosso modelo e o número de camadas é a profundidade do modelo. Né?
E a chamada desse módulo encoder aqui é o mesmo forward lá, o mesmo da camada. Beleza? Então, eu posso primeiro criar uma camada, beleza? De 8 cabeças em 512. Depois eu crio o encoder passando essa camada aqui, comparando e falando assim, eu quero 6 dessas, na sequência uma da outra. E aí a gente vai fazer todo esse pipeline de processamento. Ok? Eu vou fazer uma coisinha aqui legal, que vai ser o seguinte. Nós vamos executar só essa parte aqui. Só essa parte aqui, vou copiar esse texto. Nós vamos executar ele lá no nosso código. Então, eu vou mandar conectar aqui. Conectou. Eu preciso executar os imports aqui. Eu preciso executar, não tem jeito. Mas, então, vou pegar aqui position, encoder. Vou aqui no encoder só para mostrar para vocês. Esse aqui é um classificador de texto que é encoder. Antes dele, eu vou fazer uma simulação aqui. Eu vou criar um encoder, a camada, né? Define os parâmetros das camadas de encoders atencionais. Então, cada encoder meu vai ter embedding de 512 e 8 cabeças. Aqui eu vou criar um encoder. Define o encoder como uma sequência de camadas de encoders atencionais. Beleza? Então, aqui eu vou colocar 6 camadas. Então, preste atenção. Aqui eu vou ter 10 batches, um lote de tamanho 10. Tamanho da sequência. Então, eu tenho 32 tokens, cada token de 512 posições. Então, isso aqui tem que concordar com isso aqui. Beleza? Então, quando eu gero o meu transformer encoder, eu quero saber out.size. Quer que ele me mostre o que virou essa sequência. Então, olha só. 10, 32, 512. Ele manteve o mesmo formato aqui, ó, 10, 32, 512. Ele só modificou essa sequência de números aleatórios aqui. Então, ele foi passando para cada um das camadas, ele foi pegando aquela sequência e foi modificando aquela sequência. Mas ele entregou uma sequência no final do mesmo tamanho da sequência de entrada. Entenderam? Então, antes de prosseguir, eu poderia fazer um modelo de classificação de texto aqui, igual nós fizemos na nossa primeira aula. Só que agora eu vou utilizar um classificador de texto que é encoder only. Beleza? Uma arquitetura encoder only. Então, olha só, eu passo o tamanho máximo da sequência, o tamanho máximo do vocabulário, o tamanho do embedding, o número de cabeças que te dão, o número de células na feed forward, e o número de camadas de encoders. Então aqui eu crio o meu word embedding, do mesmo jeito que nós criamos lá no início, né? Você vê aqui que é o tamanho do vocabulário, tamanho do embedding, beleza? Aqui eu tenho positional embedding, que é o tamanho máximo da sequência. Cada valor de tempo da sequência vai ter seu próprio embedding, beleza? Aqui o meu encoder layer, beleza? Crio o meu encoder do mesmo jeito que nós fizemos aqui em cima. Depois eu crio o transformer encoder com o número de camadas, várias camadas, isso aqui, beleza? E no fim eu tenho um classificador linear aqui, ó.
meu classificador linear aqui, só gera a classificação lá para o número de classes aqui, que nesse caso aqui é igual a 2. Beleza? Então, olha só. Ops, isso aqui está errado. X. Aqui, gente. Aqui vai ser batch. T. E isso aqui eu não preciso. Beleza? Igual a x.size. O que eu quero aqui? 1 até T. Beleza? 1 até T. Então, aí ele vai me retornar as posições, os embeds de todas as posições. E eu vou somar os dois aqui. Beleza? Depois eu passo pela sequência dos encoders. A saída ela é maior do que o meu classificador. Eu geralmente faço uma média aqui. Passo pelo meu classificador e pronto. Está aqui um modelo de classificação de texto baseado em Transformers. Um modelo com arquitetura encoder only. Certo? Então é bom porque agora a gente tem inúmeras versões de classificadores de texto. Nós temos uma versão bem burrinha, né? Não utiliza nada, não utiliza nem rede recorrente. Nós temos uma versão com rede recorrente. E agora nós temos uma versão atencional. Isso é bom a gente colocar um ao lado do outro depois para poder dar uma iluminada na nossa cabeça. Voltando. Bom, agora vamos falar sobre as arquiteturas decoder only. Eu não vou demonstrar em código a arquitetura decoder only. Por quê? Porque nossa... Aliás, eu vou demonstrar só o código mesmo assim, mas eu vou um exemplo de modelo decoder only. Porque nossa próxima aula, que é sobre modelos generativos de texto, né, grandes modelos de linguagem, ela é toda decoder only. Todos eles são decoder only. Aí a gente vai poder explorar isso mais lá na frente. Mas, enfim, vamos entender o que é o módulo decoder only. Então, o decoder atencional, ele é muito interessante porque ele recebe uma sequência, um texto de entrada, que a gente vai chamar a partir de agora de prompt. Eu vou dizer o porquê. Aliás, a gente vai descobrir o porquê do prompt na nossa próxima aula. Uma máscara, e essa máscara é muito importante porque é ela que coordena a geração do texto, beleza? E ela vai devolver uma outra sequência modificada, né? Isso o decoder, né? A camada de decoder atencional. E aí, esse TZ que ela retorna aí, ele tem informação relevante para poder prever a parte que ficou oculta da sequência. Então, ele vai prever a próxima palavra, basicamente. Então, isso aí é um decoder. Cara, você vai olhar para o decoder e você vai assim, professor, mas é a mesma coisa do encoder. É e não é. É porque ele tem a atenção, lá é enorme, feed for, lá é enorme. Beleza. Até aí tudo igual. A diferença é que ele é mascarado. Ele recebe uma máscara aqui, ó. Então, essa é a principal diferença. Se você for olhar só o decoder, decoder only, o decoder ele é praticamente igual ao encoder. Quando você utiliza o decoder-encoder, o decoder é muito diferente do encoder. Beleza? Então, o que é o nosso decoder aqui? O decoder ele faz a atenção, a autoatenção múltipla mascarada, né? Aqui ele gera, faz a conexão residual, faz a normalização, passa por uma MLPzinha, faz a normalização, conexão residual e retorna a sequência. Não muito diferente do que o nosso encoder inicial lá. A única diferença é que, basicamente, é o uso da máscara para poder ocultar uma parte da informação. Beleza? Então, a arquitetura de Transformer decoder only, né, ela tem o objetivo de, dado uma sequência de texto, gerar uma outra sequência de texto, só que palavra por palavra. Certo?
Então, nessa nossa aqui, o transformer decoder, a saída do decoder, a saída do encoder, ela era um embedding. A saída do decoder é uma palavra. Já pegamos a diferença entre o encoder e o decoder. Só o módulo atencional lá, né, ele é bem parecido, mas o decoder todo, ele já é diferente, porque esse daqui ele gera uma palavra. Né? Então, a máscara é utilizada para controlar qual que é o tempo da próxima palavra que eu vou gerar. Beleza? Então, isso aqui eu posso utilizar para fazer Next Token Prediction, Sequence to Sequence, 1.000.000 de coisas. Por quê? Eu sei que é 1.000.000 de coisas. Porque a família de modelos GPT, do primeiro até os atuais, todas eles utilizam a arquitetura decoder only. Todos os grandes modelos de linguagem hoje, pode falar qualquer um deles aí, todos eles utilizam transformers decoder only. Todos. Beleza? Então, olha só como é que muda aqui. Eu vou ter aqui o meu decoder no meio, que é muito parecido com o encoder, mas ele é mascarado. Eu tenho o word embed, depois eu passo por ele aqui. No final, eu tenho mais uma camada de MLP e um softmax. Então, a saída do feed forward aqui, dessa MLP, ela é uma classificação dizendo qual é a próxima palavra. O softmax aí vai gerar o score de classificação da próxima palavra. Então, o meu transformer decoder, ele vai ter o word embed, faz o positional embed, passa pelo decoder, né, que vai ter a máscara, ele vai gerar esse embed eu passo pelo feed forward aqui, feed forward softmax ele vai falar qual é a próxima palavra. Só que, do mesmo jeito que eu fiz o transformer encoder only, decoder only pode ter inúmeras camadas de decoders. E eu tenho que propagar a máscara para todas elas. Beleza? Então, aí, fazer a mesma coisa para várias camadas, eu vou trabalhando o texto ao longo de inúmeras camadas até que eu gere a saída da palavra. Lá no último. Ele vai retornar para mim a palavra. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no texto, no encoder aqui. Vamos no decoder. Olha o decoder aqui. Beleza? Decoder, quando você olha para ele aqui, ele é basicamente igual ao outro. A diferença do decoder para o encoder é que esse daqui é masked. Né? Ele entra com uma máscarazinha aqui. Tirando isso, nada demais. E agora vamos falar do encoder-decoder, que é a proposta original lá do Savannah. Ixi, esqueci o nome. Então, a arquitetura encoder-decoder ela foi feita basicamente para tradução de textos. Tem um texto de entrada, provavelmente em uma linguagem, e um texto de saída em uma outra linguagem. Então, daí ele já vai gerar palavra por palavra, né? Palavra por palavra da sequência de destino. Entendeu? E, obviamente, ele também precisa de máscara. Então, sequence to sequence, transduction, que é tradução, e uma série de outras. Pode ser utilizado também na questão de perguntas e respostas, enfim, uma série de outras questões. Agora, finalmente, a gente chegou naquela imagem lá do início. Esse daqui é o encoder clássico, é o transformer clássico, que é a arquitetura encoder-decoder, beleza? Então, eu faço os embeddings tanto da sequência de entrada quanto da sequência de saída, que é a que eu estou pretendendo, que é a que eu vou treinar o meu modelo para poder gerar, beleza? Aí eu gero o encoder aqui, beleza? A saída do meu encoder, ela é passada para o meu decoder. O meu decoder, ele recebe a saída do encoder e uma outra entrada que ele quer ser gerada. Então, aí a gente precisa da atenção cruzada aqui. E aí,
A saída disso aqui tudo é palavra por palavra. Eu vou gerando. Então, o módulo de decoder aqui é o que nos interessa, porque o encoder é igual. O decoder aqui, ele tem o Masked Multi-Head Attention no início, né? Ele vai mascarar a parte da informação que vem da sequência de entrada. Vou fazer, ele tem aqui a conexão residual, line on. Aí entra a atenção cruzada com o texto que chega lá do encoder, beleza? Some isso aqui também, gera isso aqui. Passo o line on, gero uma saída aqui, adiciono, faço a atenção residual e gero o Z aqui, o embed. Esse embed depois ele é processado para gerar o texto. Do mesmo jeito que os outros lá, eu posso ter inúmeras camadas aqui de encoders e inúmeras camadas de decoders dentro do módulo encoder-decoder. Lembrando que todos os encoders têm que ser repassados à máscara. O que eu quero fazer? Eu quero que o meu texto de origem seja traduzido nesse texto de destino. Beleza? Utilizando a máscara. Então, ele vai fazer isso palavra por palavra. Lá no PyTorch, a gente tem a versão do decoder, mas essa versão do decoder aí é que depende do encoder. Então, o que acontece? Decoder layer, a gente passa os parâmetros, os mesmos parâmetros do encoder, beleza? Só que quando eu chamo o encoder, eu tenho que passar a sequência de destino, a memória é a saída do encoder, beleza? Aqui, se eu tenho uma máscara de sequência de entrada e a máscara da sequência de contexto. Beleza? Então, o decoder para a arquitetura encoder-decoder, ele depende da saída do encoder. No decoder only, ele não depende de nenhum, ele só depende da sequência mesmo. Então, que uma demonstração simples de texto, né, da utilização da camada, ele precisa aqui de uma memória, né, que é a saída lá do encoder. Lembrando que a saída do encoder também é um texto, também é uma sequência. E aqui ele tem a entrada. Aqui eu poderia estar utilizando máscaras aqui também. Então, do mesmo jeito que eu tenho lá no encoder layer, eu tenho aqui no decoder layer. Eu vou criar as camadas, vou falar quantas camadas que eu tenho, vou tirar várias camadas. O forward é o mesmo lá do decoder layer. Né? Então, a mesma demonstração que eu fiz antes aqui agora. E criando o objeto da camada, para depois falar que o decoder é essa camada aqui várias vezes. Lá na PyTorch também, eles têm o módulo Transformer. E aí, no módulo Transformer, você não precisa... Você consegue colocar aqui todos os parâmetros de uma vez só. Os parâmetros do encoder, os parâmetros do decoder, e ele já cria tudo isso lá dentro. Então, quando eu passo aqui, ó, dmodel 512, nhead 8, número de cabeças de atenção, né? Número de camadas de encoder, 6. Número de camadas de decoder, 6. E a quantidade de neurônios lá no feed-forward, ele automaticamente já gera a rede toda. Vamos fazer isso em partes. Ok? Então, gente, essas são as ideias subjacentes para a arquitetura Transformer. Resumindo tudo, o que o Transformer faz? O Transformer, ele é a aplicação sequenciada do mecanismo de atenção. E aí eu tenho várias formas de aplicar. Tem formas que utilizam só o
o encoder, né? Eu vou pegando, modificando a sequência de entrada várias vezes. Eu tenho arquiteturas que utilizam só o decoder, que é a entrada mascarada, já para prever uma próxima saída. E eu tenho essa arquitetura encoder-decoder. O fundamental, o núcleo de tudo isso está no mecanismo de atenção. O mecanismo de atenção, ele quer pegar uma sequência e, sobre várias perspectivas diferentes, analisar como cada token dessa sequência se relaciona com o resto da sequência. A partir daí, ele quer retirar uma parte da informação de cada token, beleza? Para selecionar o que ele vai deixar, o que ele vai reter daquela informação para passar para frente. Vai modificar essa sequência de entrada para deixar ela mais robusta, até que transforma ela em uma outra sequência. E aí, a arquitetura de Transformer, ela ainda trabalha com positional embedding, né? Ele incorpora a informação do tempo dentro dos embeddings de texto. Ele ainda tem camadas de processamento depois do mecanismo atencional, né? Que aí são as camadas específicas de cada tarefa, se for de predição da próxima palavra, se for de classificação de texto ou outra coisa, aí vai essas últimas camadas aqui é que vão decidir o que vão fazer com a saída aqui dos mecanismos de atenção. Beleza? Então, gente, é muita coisa. Não espere que você vai aprender tudo sobre Transformers num dia só. Dê uma lida, aprofunde-se mais no assunto, mas sempre mantenha aquela... Para a gente entender Transformers, é muito importante você ter essa metáfora na cabeça, aquela metáfora da busca, em que o Q é o meu termo de busca, o meu K são os meus... Desculpa, o meu Q é o termo de consulta, os meus Ks são os termos de busca, então eu vou comparar o meu termo de consulta com os termos de busca, vou ver os que são mais similares, e aqueles para os K foram mais similares ao Q, eu vou retornar o V, que são os valores, a informação que me interessa, que eu quero que seja retornado. Então, cada módulozinho desse aqui está fazendo basicamente isso. Analisando aquela sequência sobre perspectivas diferentes, sobre níveis sintáticos e semânticos diferentes. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que Transformers, eles são a base, o núcleo, o centro, né, de tudo que nós vamos ver daqui para frente em termos de modelos de linguagem e até mesmo os próximos modelos visuais. Então, espero vocês para as nossas próximas aulas. Até lá!